Glória a Deus. Amém, irmãos? Abra por gentileza, 3 João. 3 João. Chegamos ao final de mais uma epístola. 3 João. 3 João é uma epístola, assim como foi a 2 João, uma epístola curta. Ela tem apenas 15 versículos. Ela tem apenas 15 versículos, não tem capítulos. 3 João, assim como foi a carta de 2 João, ela é uma carta trazendo instruções para a igreja, é uma carta reforçando aquilo que o apóstolo João queria ensinar para os amados irmãos em Cristo Jesus. Ela também foi escrita aproximadamente na mesma época que foi escrita a primeira epístola e a segunda epístola de João. Foram escritas aproximadamente no ano 90 depois de Cristo. E existem alguns personagens principais nesta carta, a qual são o apóstolo João, Gaio, Diótrefes e Demétrio. 4 pessoas chaves que são citadas aqui nesta carta. Glória ao Senhor Jesus. Vamos ler, irmãos. Vamos ler aqui a partir do verso 1, a saudação e o elogio a Gaio. Diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, os quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores na verdade. Somente até aqui, irmãos. Depois nós vamos ler os demais. Essa primeira parte, esses primeiros 8 versículos que nós lemos aqui, eles são direcionados a um obreiro chamado Gaio, a qual João o chama de amado, um amigo, a quem João demonstra respeito, a quem João demonstra carinho. O presbítero, João se denomina o presbítero, ou o ancião, ou o pastor. Naquela época, irmãos, o presbítero tinha muita ênfase no presbítero ser aquele ancião que aconselha a igreja. A palavra presbítero e a função do presbítero na igreja, desde os tempos do Novo Testamento, tem como ser alguém que aconselha os irmãos. Um ancião, alguém idôneo, não de idade, mas idôneo em caráter, idôneo em palavras sábias, palavras que vão direcionar, que vão aconselhar, que vão instruir segundo a vontade de Deus. Na segunda epístola de João, nós vemos que ele começa se chamando de o ancião, a eleita. Agora ele é o presbítero ao amado Gaio. Então João, irmãos, ele se apresenta aqui, e Gaio nós vemos que era uma pessoa que tinha uma certa proeminência, que era uma pessoa amada, e principalmente amado pelas suas obras, por aquilo que ele fazia. Ele era alguém que não só servia a Deus
com palavras. Ele não só servia a Deus de boca para fora, mas ele servia a Deus com alegria, e isso era notável na vida de Gaio. Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, nós temos muito que aprender com o exemplo de Gaio, porque Gaio era um irmão a qual os outros davam testemunho dele, e de fato é dessa maneira que nós devemos andar, porque quem anda dando testemunho de si próprio, quem anda falando de si próprio, já recebeu o seu galardão aqui na terra. É isso que a Bíblia nos ensina, que a Sagrada Escritura nos ensina. Se alguém tem que testemunhar de nós, são os outros, os que veem as nossas atitudes, aleluia, e não nós mesmos nos gloriarmos, porque se nós nos gloriarmos, nós mesmos, a glória vem dos homens, e não é Deus que está sendo glorificado na nossa vida, mas é nós somos nós que estaremos recebendo a glória. Mas quando as outras pessoas falam de ti, quando as outras pessoas dão testemunho de ti, é porque Deus está sendo glorificado na sua vida, aleluia, glória a Deus. Então, nós vemos aqui João falando ao amado Gaio, e João ele expressa aqui, irmãos, o seu desejo, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. João expressa os seus desejos mais sinceros a este cooperador do Evangelho, que era muito prestativo. Então João deseja que ele tenha saúde e que ele seja próspero, que ele vai bem em todas as coisas, assim como vai bem a tua alma, o teu coração. Glórias ao Senhor Jesus. É tão interessante nós olharmos aqui, irmãos, para este versículo. Sabe, tem pessoas, não sei se você vai me acompanhar nisso, mas tem pessoas que você tem prazer em estar perto delas. Tem pessoa que é gostoso você passar um tempo, passar uma tarde conversando, tomar um café, é gostoso. Tem pessoas que às vezes você não consegue ficar muito tempo perto dela. Sabe, a Bíblia não relata, mas pelo que nós podemos ler aqui nesses 8 versículos, Gaio era esse tipo de pessoa que era gostoso ficar perto, que era gostoso de ouvir, de conversar. E um dos princípios que nós precisamos ter para que nós possamos agir, nos conduzir de maneira agradável, um dos principais requisitos que nós devemos ter é o que? A humildade. Lembra em 2 João, quando nós falamos aqui na semana passada, João enfatiza aqueles que andavam em amor e em verdade. Gaio andava na verdade. O próprio João diz no versículo 4: não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Gaio, ele andava na verdade, ele agia com amor, ele andava na verdade, agia com amor, e por isso era querido pelos seus irmãos. Aleluia. Gaio era a ponto do próprio apóstolo, em sua introdução, no versículo 2, dizer: eu espero com o seu coração, assim, que todas as coisas estejam bem para. Sabe, o mundo usa muito essa frase, ficou muito conhecida. É que, mais ou menos assim, não lembro. A beleza conta, mas é a beleza interior. Muito conhecida nos últimos anos, nós vemos isso na vida. Gaio era uma pessoa que era querida. O próprio apóstolo João, chamado o apóstolo do amor, ele fala para vai ver que te vá bem em todas as coisas e que tenhas
Só que João ele diz isso por quê? Porque o termo, na verdade, usado para alma, pela coração, sua personalidade. Então, eu quero que você vá bem, que você tenha saúde, assim como você é maravilhosa, assim como no coração você é uma pessoa tão dedicada. Olha só que coisa tremenda. Ouvir isso. Aleluia. Aqui, irmãos, João continua. Eu me alegrei quando testificaram da tua verdade. Então, João não somente conhecia, mas vieram pessoas de fora. Gaio é um homem temente, correto, que age. Outras pessoas testemunham por saber que um dos seus discípulos estava andando, ele estava seguindo o pastor como professor da igreja. Nada mais deixa alguém que ensina, um professor feliz, do que ver aquele que é ensinado, o seu discípulo, seguindo. Alegria que você discipular alguém e você está mostrando. É maravilhoso você avisar alguém que talvez você prega para essa pessoa e essa pessoa ela tem uma mudança de atitude. Você vê que aquilo que você está ensinando está produzindo alegria maior do que ver na vida de alguém. Era isso que João estava. Ele estava feliz da salvação sendo manifestada. Sabe, nós que pastores, presbíteros, é gratificante quando nós vemos alguém de fora testemunhando a congregação. Não é verdade? Quando você se apresenta como obreiro da casa do Senhor, e alguém pergunta onde você é? Sou lá do Parque Aeroporto. Irmão daquela igreja, conheci uma irmã daquela igreja. Que bênção! Nós nos alegramos. Mas é verdade também que quando nós também nos entristecemos. Nós estamos falando. Então João, quando ouve esse testemunho, ele se alegra. João os seus filhos. No passado, João o amor desde o seu evangelho. São palavras. Eu gosto muito de João 1,17, diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, Jesus Cristo. João 1,17, porque a lei foi dada por Jesus Cristo. Entre nós, e vimos a sua glória cheia de graça e verdade. Ele fala muito sobre amor, sobre o evangelho a qual ele escreveu. Andando na verdade, verso 5: amado, para com os irmãos, que testificam
tua caridade, os quais farás, porque pelo seu nada tomando dos gentios, portanto, sejamos cooperadores. E é um testemunho dos irmãos sobre a vida de no verso 6 fica bem evidente, testificaram do amor que eles cometiam para com Deus. Os próprios membros da igreja do amor que Gaio, um dos temas centrais de trazermos uma palavra caridade. Em 3 João nós temos a palavra entre duas pessoas, tratava bem outro que não era assim, que tratava bem os seus irmãos. Nós vemos um contraste aqui na... Então Gaio receber hospitaleiro, não receber alguém na sua casa. Você possa ser uma pessoa hospitaleira. Domingo de manhã, tarde, glória a Deus, aleluia. Que chega de surpresa, nós quer fazer o nosso melhor, na verdade. A gente quer que a visita se sinta em casa. Então você se esforça para atender as necessidades daquela pessoa que está ali. Você faz o seu melhor. E ainda assim a gente fica pensando, será que está sendo bom o suficiente? Então, olha só, Gaio era uma pessoa hospitaleira. Irmãos, a Bíblia não diz aqui, João não diz que cidade Gaio morava, não diz aonde ele estava, mas fato é que o Evangelho estava no começo. As igrejas estavam nascendo, estavam brotando, com o trabalho de João, com o trabalho de Paulo, com o trabalho de Timóteo, com o trabalho de Barnabé, com o trabalho de João Marcos, de Lucas, com o trabalho de Aristarco. As igrejas, as sementes estavam sendo plantadas, e tal qual foi a igreja de Filipos. Nós vimos que aquela mulher de Filipos que ouvia o vendedor de púrpura, que ela ouviu a mensagem de Deus sendo pregada, a igreja de Filipos começa numa garagem, começa numa sala. As igrejas estavam começando dentro das casas, o evangelho estava engatinhando. E sabe o que me chama a atenção aqui? Talvez o próprio apóstolo João, Paulo, Timóteo e quantos outros obreiros em viagens missionárias para confirmar essas igrejas que estavam nascendo na sala, na casa das pessoas. Eles chegavam na cidade, muitos não tinham onde ficar, não tinham dinheiro, porque eles estavam vivendo da providência. A Bíblia vai dizer, Paulo relata que quando ele vai para Tessalônica, ele diz, eu não fui pesado nenhum de vós, porque eu fabriquei tendas para que eu pudesse ter o meu sustento, porque o povo não tinha condições de ajudar Paulo, então Paulo faz tenda para vender, para que ele pudesse pregar o evangelho na cidade de Tessalônica. Aleluia. O próprio Jesus, irmãos, quando ele envia os 70, olha só que coisa tremenda isso aqui. Ele fala,
pelo caminho não leve nem alforja, não leve roupa de muda, não leve nada desnecessário, leve somente o seu bordão, o seu cajado. E mas por que Jesus disse isso? Porque na cidade que vocês entrarem para pregar o Evangelho, vocês deixem a sua paz sobre aquele lugar, e quem tiver paz em si mesmo, essa paz repousará na sua casa. E Cristo dá outra informação para aqueles homens que tinham sido enviados sem nada. Ele diz: e onde houver uma casa digna, de uma pessoa digna, repousai ali. Aleluia, glória a Deus. Então as pessoas que passaram nesta cidade, sabe para a casa de quem eles iam? Para a casa de Gaio. Gaio era essa pessoa digna. Gaio era essa pessoa que recebia com alegria os apóstolos, os missionários. Era uma pessoa que tinha testemunho da verdade. Era uma pessoa que quando eles chegavam na cidade, aleluia, a boa fama de Gaio já tinha corrido. Ele já tinha onde ficar. Gaio era hospitaleiro. Coloca para mim Hebreus 13, verso 2. Sabe o que diz o livro de Hebreus, irmão? No capítulo 13, no verso 2. Diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Hebreus 13, 2. Gaio, irmãos, era uma pessoa boa, comprometida com a obra. Ele recepcionava, ele hospedava os pregadores da verdade, os pregadores do Evangelho. O escritor aos Hebreus disse isso: não vos esqueçais da hospitalidade, porque alguns, não sabendo, receberam a anjo na sua casa. O pastor que mostra, vamos para o Antigo Testamento. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que quando o Senhor ele desce para ver se havia pecado, como ele sentia aquele cheiro nas suas narinas de Sodoma e Gomorra, descem dois anjos com ele. Sabe quem foi o hospitaleiro? Abraão. Ele fala: Senhor, por favor, deixa eu te servir algo, deixa eu preparar um banquete para ti. O Senhor estava só de passagem, mas como Abraão ele foi tão amigável, foi tão amável, ele fala: tudo bem, Abraão, faz como tu queres, eu vou ficar aqui embaixo desse carvalho te esperando. Aleluia. Ele prepara o cozido, ele serve ao Senhor, serve aos anjos. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que enquanto Deus fica conversando com Abraão, os outros anjos eles vão aonde? Eles vão a Sodoma e Gomorra. E eles vão e entram na casa de Ló. Porque Ló, embora estivesse com a alma aflita, a sua esposa, suas filhas, pelo que nós entendemos, estavam resolutas de saírem. Então os anjos têm que entrar na casa de Ló e pegar eles pela mão, para tirar antes que Sodoma e Gomorra fossem destruídos. Essas pessoas receberam anjos na sua casa. Essas pessoas receberam anjos na sua casa. Quantos de nós já ouvimos testemunhos bonitos que já foram contados aqui na igreja, onde o próprio Deus, ou o próprio Senhor, ou o anjo do Senhor, visitando pessoas? Quantos testemunhos nós já ouvimos sobre isso? Não vos esqueçais da hospitalidade, porque muitos, sem saber, receberão anjos na sua casa. Irmãos, então nós precisamos, irmãos, ter essa empatia, ter, irmãos, essa alegria em tratar bem as pessoas, em tratar bem, porque todo ser humano, eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus.
Eu sei que hoje em dia, irmãos, é difícil. E eu digo isso, irmãos, com muito temor, com sabedoria. Nós precisamos agir, irmãos, sempre com temor, sempre com cautela, sempre com sabedoria. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias onde o mundo virou de cabeça para baixo, então é difícil ser hospitaleiro nos dias de hoje. Mas aqui está falando dentro de um contexto cristão, irmãos. Aqui está falando dentro de um contexto de salvos. Gaio recebeu os apóstolos na sua casa. Então, hoje, o que é muito comum, por exemplo, quem é pregador itinerante, é muito comum, pregador que viaja com a sua família para uma outra cidade, às vezes tem um obreiro, um pastor, que às vezes tem uma casa maior, que tem um cômodo sobrando, tem uma disponibilidade de quartos ali, banheiro, para dar uma certa condição para a visita. É muito comum que esses pregadores itinerantes fiquem na casa desse obreiro, desse pastor, que tem condições de recepcionar bem. Isso aqui é hospitalidade bíblica. De igual maneira, nós vemos aqui um contrário. Olha só, vamos lá, vamos continuar no verso 9. João dizendo: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas ou maldosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Focando aqui, irmãos, no verso 9 e no verso 10, Diótrefes era o oposto de Gaio. Olha só, João vai dizer no verso 10 que Diótrefes, ele era uma pessoa maldosa, irmãos. Ele era alguém que estava à frente de um trabalho, mas olha só, João estava escrevendo para ele. João estava mandando mensagens. Provavelmente João queria visitar aquela igreja onde Diótrefes estava ali à frente. E olha só o que João diz: ele não nos recebe. Mas por que ele não recebia? Porque ele queria estar em posição de destaque, ele queria estar em primazia. Diótrefes queria ser o centro das atenções. Aí João diz: ele tem proferido contra nós palavras maldosas, palavras maliciosas. Além de não receber o apóstolo João, esse homem falava mal dele. Meu Deus, esse homem tinha coragem de falar mal dos apóstolos, dos discípulos, porque em detrimento da moral, da ética, do caráter do próximo, ele queria se sair como melhor. Não contente com isso, ele também não recebe os irmãos, ele impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Meu Deus! Diótrefes não somente não recebia João, os apóstolos, a quem provavelmente ele ouviu o evangelho, como também ele impedia as pessoas que João enviava, os irmãos que eram enviados para passar lá, para pregar, trazer uma mensagem de esperança, de conforto, ele não recebia. E pior, se alguém da igreja queria receber, ele não deixava os irmãos receber na sua casa.
deixava os irmãos também receber aqueles que estavam passando, os missionários, pregadores da palavra. Ele não os recebia nem na igreja. Ele não deixava eles nem ir para a igreja. Por quê? Porque ele queria estar no lugar de destaque. Que falta de sabedoria. Uma vez, lembrei de algo aqui, sabe? Existem pessoas, líderes, que estão à frente da igreja, que querem agir como diótrefes, que querem lugar de primazia, de destaque, e com isso eles tentam controlar a vida das ovelhas, se intrometem em tudo. Pelo amor de Deus, não foi para isso que nós somos chamados para ensinar a verdade, nós somos chamados para ensinar a palavra. Aleluia. Tem líder que quer controlar tudo na vida da pessoa, quer dar palpite no casamento, quer dar palpite em tudo. Uma certa ocasião, nós fizemos um culto ao ar livre, e no final do culto ao ar livre, nós oramos por uma jovem. Isso aí ficou na minha mente. E nós oramos por essa jovem no final do culto ao ar livre. E aí eu perguntei se ela já tinha aceitado a Jesus. Ela falou: não, eu sou crente. Eu disse: ah, que bom, glória a Deus. Você vai na igreja, você frequenta a igreja, pastor. Assim, glória a Deus. Assim, e era um sábado. E haveria culto, haveria um trabalho domingo à noite. Eu perguntei: domingo à noite você tem trabalho lá na sua igreja? Onde você congrega? E ela falou para mim, irmãos, ela congregava do outro lado da cidade. Ela congregava, irmãos, e ela ia de bicicleta dá uns 40, 50 minutos para mais, de bicicleta. E ela ia do outro lado da cidade. Ela falou assim: eu congrego lá do outro lado da cidade, pastor. Eu assim: você vai amanhã no culto? Ela falou assim: eu não vou, pastor, porque segunda eu preciso acordar cedo, e como eu vou de bicicleta, eu não vou domingo no culto. Eu perguntei: onde você mora? E ela falou: eu moro aqui. E aqui é 2 minutos da igreja, irmãos. Eu falei assim: não fica assim na igreja. Sim, vai ouvir a palavra, faz uma visita amanhã, já que você não pode ir na sua igreja, faz uma visita, mas não fica longe, não fica sem ouvir a palavra. E ela perguntou assim: meu pastor não deixa. Eu assim: mas você não vai conseguir no culto, você está falando para mim que você vai ficar na sua casa. Eu falei assim: pastor, eu vou ficar em casa, o pastor não deixa eu visitar nenhuma igreja. Eu falei assim: mesmo quando você não pode ir na sua igreja? Assim, mesmo quando eu não posso ir na minha igreja. Sabe, irmãos, eu vejo isso. Tem pastores, irmãos, que ficam segurando as suas ovelhas, líderes que ficam segurando as suas ovelhas. Quantas vezes, irmãos e irmãs daqui da igreja, o pastor hoje não tem trabalho na igreja, estou indo visitar uma igreja, vai ouvir a palavra, vai se encher. Sabe por que eu não tenho medo que as ovelhas que aqui congregam vão em outras igrejas? Porque aqui nós temos ensino. Vocês conhecem a verdade. Se vocês ouvirem algo em outro lugar que seja diferente do evangelho que nos tenham ensinado, vocês vão saber reconhecer, porque vocês são ensinados na palavra. Eu não tenho medo. Aleluia. Tem líderes que não liberam porque tem medo. Nossa, se gostar mais do culto lá, se for melhor para você, para sua casa, para sua família, se Deus está te enchendo, vai. Pastor, como assim? Irmãos, nós vivemos o reino. O reino é muito mais do que igreja, do que placa de igreja. Tem pessoas que vão se sentir bem aqui. Tem pessoas que vão se sentir melhor em outra igreja, tem pessoas que vão se sentir melhor em outra, por isso existem várias igrejas. Nós temos que entender a visão de reino. Eu quero que você aqui permaneça, sim, mas feliz, contente com a palavra, com os louvores, com aquilo que tem sido ensinado, com aquilo que tem sido praticado, com a verdade. Glórias a Senhor Jesus. Sabe, irmãos, não tem coisa como eu
não tem coisa melhor para quem ensina do que receber o retorno positivo daqueles que estão sendo ensinados. Sabe, eu já cheguei a ouvir aqui de algumas pessoas aqui da igreja que tem 20, 30 anos de convertido. Irmãs chegaram para mim e falaram: pastor, eu tenho 30 anos na igreja, eu já tive diversos pastores, mas eu nunca aprendi tanto na Bíblia como eu aprendo com o senhor. O senhor é o pastor mais jovem, mas com mais eu aprendi. Glória a Deus, irmãos. O que faz diferença na vida do crente é a palavra. Glória ao Senhor Jesus. Sabe, existe líderes como Diótrefes que querem ficar aprendendo as pessoas, que querem ficar segurando as pessoas, mas não foi para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para fazer a diferença. Aleluia. Nós somos chamados, irmãos, para anunciar a verdade, para pregar a palavra. Nós não fomos chamados, irmãos, para juntar e fazer igrejas grandes. Irmãos, o chamado de Jesus não foi: vai e abra igrejas, e tenham mais de 1.000 membros, e tenham 50.000 membros. Não foi isso que Jesus disse. Ele disse: fazei discípulos em meu nome. Sabe, irmãos, não pode ter esse ego, essa vaidade que Diótrefes tinha. Tem pregador aí que não prega para poucas pessoas. Você lança o convite, a pessoa: quantos membros tem na igreja? Irmão, se Deus mandar você pregar para 1, para 2, você prega. Do mesmo jeito que você prega para 100, prega para 500, prega para 1.000. Porque não importa a quantidade, importa que seja anunciada a palavra de Deus. Aleluia. Então nós temos aqui o contraste de alguém que era hospitaleiro, Gaio, contra alguém que não recebia, Diótrefes. Sabe, irmãos, eu gosto muito da interpretação do pastor Luciano Subirá. Ele fala: como que alguém não quer receber o apóstolo João para pregar nessa igreja? Não entra na minha cabeça. Aí o pastor Luciano Subirá e diz assim: eu chamo ele de Diótrefes. Como pode não querer receber João na igreja? Imagina esse homem pregando, dando testemunho, contando, irmãos, aquilo que não está escrito. Irmãos, imagina João contando aquilo que não está escrito, aquilo que ele viu, aquilo que ele viveu. Pastor, como assim, pastor? Falando que não está escrito é heresia. Não é não, irmão, sabe por quê? O apóstolo João, no último capítulo do seu evangelho, disse assim: isto foi o que eu escrevi, para que saibais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e cuido eu que se escrevêssemos tudo que Jesus fez na terra, não caberiam os livros, porque foram muitas coisas que Cristo fez e não estão registradas aqui. Imagina João falando, irmãos, de coisas tremendas. O próprio João, irmãos, Pedro também vai dizer para João, na sua primeira epístola, ele diz: porque nós não podemos deixar de anunciar aquilo que nós temos visto e ouvido, porque as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Aleluia. Esse homem não queria receber João na sua igreja. Ele não queria receber quem João recomendava na sua igreja. Ele não era hospitaleiro, ele não tinha um bom exemplo, não andava na verdade. E aí nós vamos ver aqui mais para frente, João ele dá um exemplo: não siga o mal, mas siga o bem. Quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal não tem visto a Deus. É automático, é natural, irmãos. Quem é de Deus pratica o bem, vive na verdade, anda em amor. Mas quem não tem visto a Deus é ao contrário, faz tudo ao contrário. E aí João ele vai falar de mais uma pessoa-chave nessa carta, versículo 11. Aliás, 12. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Outro crente, irmãos, assim como Gaio. Aleluia.
Aleluia. A reputação dele precedia onde ele ia. Sabia disso? A sua reputação te precede. A sua reputação te precede em todos os lugares, na igreja, no seu trabalho, na sua escola. Se tem alguém que te conhecia lá de antemão e você foi contratado, a pessoa vai chegar lá no Jami, eu conheço fulano, hein? Fica de olho, porque a sua reputação te precede. Da mesma maneira que se você tiver uma boa reputação e você entrar em algum lugar, na empresa, né? A mesma pessoa que te conhece vai chegar lá no chefe, ó, com essa aí você pode ficar em paz. Pensa numa pessoa honesta. Pensa numa pessoa verdadeira. A sua reputação te precede. Era assim que estava acontecendo com Demétrio. Aleluia. João ouviu o testemunho e ele diz para Gaio: ele pode receber sem medo, porque o testemunho dele é verdadeiro, porque a nossa palavra também é verdadeira. Glórias a Deus. É igual o obreiro que vai cuidar de igreja, ele leva uma carta de recomendação. Oh, glória. Não é verdade, José? O obreiro vai cuidar de igreja, vai cuidar de ministério, vai fazer uma visita, vai pregar. Muitas vezes, quando é itinerante, tem que ter uma carta de recomendação, porque ele chega e apresenta: olha, pode ficar em paz, porque esse varão é homem de Deus. Só que quando a pessoa ela não tem um testemunho, ainda que seja obreiro e vai mudar de ministério, como que vai a carta de recomendação? Aleluia. Sabe, irmãos, deixa eu fazer uma parábola aqui. Contar uma parábola, preste atenção nisso. A nossa vida, irmãos, a nossa vida, o próprio Senhor Jesus, ele disse que aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Sabe, a nossa vida tem um provérbio de sabedoria que diz assim, irmãos: se você pegar uma madeira, uma tábua, uma madeira, e cada vez que o irmão erra contra você, toda vez que alguém te machuca, toda vez que alguém te fere, toda vez que alguém te faz mal, você pega lá o preguinho lá com o nome da pessoa, você vai lá e martela a madeira. Fulano me machucou, Ciclano falou mal de mim, Beltrano me traiu. Você vai lá colocando esses pregos na madeira. Aí você, certo dia, essas pessoas vêm uma por uma, começam a pedir perdão para você. E você, cheia do amor de Deus, cheia do amor de Cristo, vai lá: eu te perdoo. Então você vai lá e arranca aqueles pregos que você bateu. Alguns vão sair mais certinho, outros vão sair arrancando um pedaço da madeira. E aí, depois que você terminar de tirar todos os pregos da madeira, quando todo mundo já tivesse reconciliado, pedido perdão, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar, olhar para a madeira vai estar lisa assim, sem pregos, mas ela vai estar cheia de marcas, ela vai estar cheia de buracos, cheia de feridas. Glória a Deus. Vai estar cheio de marcas, vai estar cheio de lascas. Sabe por quê? Porque aquilo que foi feito deixou marcas, deixou feridas. Você perdoou, mas você tem cicatrizes que você carrega. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado com isso. A nossa reputação, ela nos precede. Ela vai adiante de nós, ela vai adiante de você. Cuidado com as marcas que você está deixando na vida das pessoas.
você está deixando na vida das pessoas, amém? Glórias a Deus. Versículo 13: tinha muito que vos escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos face a face, boca a boca. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos pelos seus nomes. Glórias ao Senhor Jesus. Amém? Você pode falar de pé, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Fica essa lição, irmãos, de 3 João. Cuidado com as marcas que você tem deixado na vida das pessoas. Seja hospitaleiro, seja amigável, seja amoroso, seja verdadeiro, seja fiel ao seu chamado, seja fiel ao que Deus colocou sobre a sua vida, amém? Oremos, Senhor Deus eterno Pai, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos louvar, exaltar e bendizer o teu nome, Senhor Jesus. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor Pai, cada um que está ouvindo esta mensagem, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa alcançar os corações, Pai, que o Senhor possa trabalhar, Senhor Pai, em nós, Pai, para que nós possamos, Senhor, como filhos da verdade, andar em verdade, Pai, assim como foi dado exemplo, testemunho, Senhor Pai, destes que andavam na verdade, meu Deus, que agradavam ao Senhor, Pai. Meu Deus, que nós, como igreja de Cristo, como igreja do Senhor, Pai, nós possamos também andar na verdade, que nós possamos ser fiéis, Pai, que nós possamos, Senhor Pai, dar testemunho, meu Deus, e que, aleluia, o Senhor possa ser glorificado em nossas vidas, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda, Pai, a sermos hospitaleiros, a andar, Senhor Pai, conforme o teu querer, a andar em amor e em verdade, como foi ensinado nessa epístola, Pai. Meu Deus, nos ensina, Senhor Pai, a ser, Pai, seres humanos melhores a cada dia, servos melhores a cada dia, Pai. Nós precisamos aprender contigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, assim nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém.